Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito esteja ministrando em nossos corações. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Investir em nossa carreira profissional é uma das atitudes mais importantes e inteligentes que nós podemos tomar. Nós vivemos em um mundo cada vez mais competitivo, dinâmico, e o conhecimento cresce num ritmo muito mais acelerado do que a nossa capacidade de atualização. Cada vez mais, o mundo profissional exige de nós uma especialização crescente para nós podermos dominar habilidades e conhecimentos específicos que precisam ser empregados na área da nossa vocação profissional. Creio que aqui a maioria de vocês trabalha e vocês sabem o quanto o mercado de trabalho é exigente, o quanto nós precisamos nos esforçar, nos dedicar para que a nossa inserção dentro do mercado seja possível. Se a gente fica uma semana, 2 semanas, sem estudar, sem nos aprimorar, dependendo da área em que você atua, você já está desatualizado. Eu me lembro quando eu era um estudante de medicina, lá na década de 80, nós tínhamos uma referência de um tratado de clínica médica que nós considerávamos absurdamente grande. Ele devia ter 1000 páginas, acredito. Para nós já era algo muito extenso. Hoje, esse mesmo tratado tem mais de 15.000 páginas. Ele é inviável de ser comprado fisicamente. As pessoas só conseguem acessá-lo eletronicamente. E mesmo assim, se você adquirir um tratado desses,
Em 6 meses, algumas das informações desse livro já estão desatualizadas. Essa é a nossa realidade hoje. Por isso é fundamental para nós, como profissionais inseridos no mercado, atualização constante, dedicação, empenho, capacitação continuada, para que nós possamos continuar sendo úteis profissionalmente. Investir na carreira nos torna profissionais mais habilidosos, mais reconhecidos. E isso aumenta a chance de nós sermos promovidos no nosso ambiente profissional. E aumenta também a nossa própria realização profissional, sem falar no ganho financeiro. Outro dia eu vi num aplicativo médico uma propaganda de uma pós-graduação para médicos dizendo: olha, se você tem uma pós-graduação na área, pós-graduação lato sensu, a sua renda mensal será, em média, 40% maior. Essa é a nossa realidade. E para investir na nossa carreira, o primeiro passo é o autoconhecimento. É importante nós reconhecermos quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Reconhecer quais são os nossos interesses, identificar quais são os nossos objetivos, as nossas metas de trabalho, quais são as áreas específicas que precisam ser aprimoradas para eu me desenvolver como profissional. É importante, hoje em dia, o networking. Provavelmente, você já ouviu falar nesse termo, ter uma rede de contatos e relacionamentos profissionais da mesma área com quem eu possa trocar ideias. Às vezes, um colega pode ter uma solução para um problema que ele já passou e que eu estou enfrentando agora. E ele pode compartilhar comigo o seu conhecimento. Às vezes, é importante eu buscar uma mentoria, a ajuda e a direção, o conselho, a supervisão de um profissional mais experiente na área, que possa me ajudar a direcionar o meu trabalho para que eu invista a minha energia de uma forma mais eficiente. Mas o que é o mais importante para eu ter sucesso no meu trabalho? Pense no seu trabalho. Qual é o fator que mais influencia no seu sucesso profissional? Se resume a uma palavra: é você amar o que você faz. É você encontrar sentido naquilo que você faz. É você se identificar naquele papel e reconhecer o quanto você é útil para a sociedade trabalhando naquela área a que você se dedica. Amar o que nós fazemos, encontrar um sentido mais profundo naquilo que nós praticamos, é o passo essencial para nós termos sucesso profissional. Como disse Steve Jobs, o único modo de fazer um excelente trabalho é você amar o que você faz.
Albert Schweitzer, um médico e teólogo que marcou a história das missões, afirmou: se você ama o que você faz, você terá sucesso. Eleanor Roosevelt disse que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Você sonha profissionalmente? Se você perdeu essa capacidade de sonhar, peça que Deus te ajude a voltar a ter sonhos na sua carreira, porque se nós não sonhamos, nós não avançamos um passo sequer. O investimento na nossa carreira exige dedicação, exige disciplina, tem os seus desafios, mas traz muitas recompensas a nível pessoal e profissional. E a Bíblia, frequentemente, utiliza metáforas, comparações, para nós compreendermos assuntos espirituais complexos de uma forma mais fácil, de uma forma que nós possamos aplicar ao nosso dia a dia. A Bíblia está cheia de analogias. E uma das comparações que a Bíblia utiliza, uma das metáforas que a Bíblia utiliza para a carreira cristã, é a de uma carreira profissional. A carreira profissional e a carreira cristã têm muitos paralelos, têm muitos pontos em comum. Ambas exigem vocação, ambas exigem investimento, ambas exigem disciplina, ambas exigem desenvolvimento, estabelecimento de metas, de objetivos, ambas exigem desenvolvimento constante, atualização constante. E o apóstolo Paulo, em particular, ele era um coach espiritual da sua época, amava um tipo específico de carreira. Se você já leu o Novo Testamento, você já deve ter percebido que Paulo era um admirador de uma carreira específica. Ele era um admirador do atletismo. Paulo admirava os esportes, os atletas. E ele usava essas comparações até com uma certa frequência nas suas cartas, fazendo um paralelo entre a carreira cristã e a carreira de um atleta profissional. Você já ouviu alguma entrevista com um atleta profissional? Eles se dedicam de corpo e alma para alcançar o seu objetivo. Eles se aprimoram, fazem cursos, fazem mentoria para conseguir conquistar o prêmio da sua vocação como esportista. E Paulo usa essa analogia para se referir à nossa carreira cristã, à nossa jornada espiritual como cristãos. E assim como na carreira cristã nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, nos esportes a mesma coisa, na profissão é o mesmo processo. Então Paulo fala, olha, assim como um profissional, um atleta precisa se dedicar à sua carreira esportiva, sua carreira profissional, vocês cristãos também devem imitar o exemplo de um atleta profissional. Vocês devem empregar todos os seus esforços para desenvolver a sua salvação. Como um atleta desenvolve, com todos os seus esforços, o seu dom para a área esportiva.
Então, a semelhança das nossas carreiras profissionais, é necessário investir em nossa vida espiritual e desenvolver a nossa salvação. E como é que nós podemos crescer espiritualmente? Nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo menciona algumas estratégias para nós desenvolvermos a nossa carreira cristã. Estratégia número 1: confiar sempre na graça de Deus. Aqui no versículo 12, Paulo diz o seguinte para os filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dando um conselho: olha, vocês precisam desenvolver a sua salvação. E ele menciona a primeira estratégia, que é ter consciência da graça de Deus. Vejam, porque Deus, versículo 13, é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vejam, Deus, na sua graça, nos concede tanto a capacidade de desejar o que é positivo, como a capacidade de realizar aquilo que é positivo. Vejam até onde vai a graça de Deus. Deus não só coloca em você a semente da fé, mas Ele te dá também oportunidades para você executar a sua vontade. Tudo que é positivo em nossas vidas vem de Deus. Nada brota de nós mesmos. Fazendo a comparação com uma carreira profissional, se você trabalha numa firma que te dá metas, e essa firma for minimamente eficiente, ela vai te dar todos os recursos para que você possa implementar as suas metas. Ela vai te dar um computador moderno, ela vai te dar um horário de trabalho decente para você poder estudar, para você poder descansar. Enfim, uma empresa que preza pela sua produtividade, pela saúde de seus funcionários, vai procurar dar o melhor para o funcionário ter sucesso, porque o sucesso do profissional vai se refletir no cumprimento das metas da empresa. E Deus pode ser visto, com todo respeito, é só uma analogia, Deus pode ser visto como o empresário mais sábio do universo. Pense na igreja como uma empresa, com todo o respeito, não estou dizendo que a igreja é uma empresa, mas vamos fazer essa analogia, porque a Bíblia permite que nós façamos essa analogia. Deus, como um bom empresário, dá aos seus filhos e filhas, aos seus funcionários, por assim dizer, as melhores condições para que eles se desenvolvam como cristãos. Deus nos dá a fé que nós precisamos ter para enfrentar as situações do dia a dia, e Ele ainda cria as oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente falando. Ele cria oportunidades para nós praticarmos as boas obras, para nós exercitarmos as virtudes cristãs. A única coisa que Ele quer de nós é que nós colaboremos positivamente com todos esses recursos que Ele nos concede. Meus irmãos, se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria aqui e vocês também não estariam aí. A vida cristã só pode ser vivida saudavelmente pelo poder da graça do Espírito Santo dentro de nós.
Nós não temos em nossa natureza humana, psicológica, nós não temos a mínima condição de seguir a Deus. Em nossa natureza psicológica, humana, nossa natureza biológica, nós não temos absolutamente nada que nos dê forças para vencer os desafios do dia a dia. É Deus, pela sua graça, que nos concede o poder para enfrentar as angústias da vida, para vencer os obstáculos, para superar os desafios. Agora, nós não somos seres passivos. Nós vamos, com esses recursos que Deus coloca à nossa disposição, nós vamos colaborar e cooperar com esse poder. E assim nós vamos fazer a vontade de Deus, pela graça. Se o cristão procurar viver uma vida que agrade a Deus, com o esforço da carne, ele vai entrar em crises, em conflitos profundos, porque ele não vai conseguir. É como você tentar carregar 1 tonelada sem a ajuda de um motor. Você consegue carregar 1 tonelada? Não consegue. Viver a vida cristã sem a graça de Deus é como você tentar carregar 1 tonelada nas costas todo dia. Não, você não tem poder para isso, eu não tenho poder para isso. É o Espírito Santo que nos dá o poder para obedecer à vontade de Deus. E quando nós não estamos alinhados com o Espírito Santo, nós vamos fracassar. A segunda estratégia para nós desenvolvermos a nossa carreira cristã é pensar e agir positivamente. Eu creio que nesse aspecto nós falhamos gravemente. Como é comum nós cristãos nos queixarmos, reclamarmos daquilo outro. E Paulo diz, versículo 14, para nossa vergonha, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Não estou dizendo que a gente nunca deve reclamar, às vezes a gente tem que reclamar. Às vezes a situação exige que nós reclamemos, mas às vezes nós só reclamamos. Além de nós nos tornarmos pessoas chatas, pessoas que afastam os outros do nosso convívio, nós nos afastamos da graça de Deus. Como é que nós podemos pensar positivamente? Olha para a primeira estratégia, confiar na graça de Deus. Como pensar positivamente num mundo como esse? Assumindo que, pela perspectiva de Deus, qualquer situação, por pior que seja nas nossas vidas, tem o seu lado positivo. Deus não está dizendo para nós vivermos uma síndrome de Poliana. Deus não está dizendo para nós fazermos de conta que o mundo é cor-de-rosa, que o mundo é um paraíso, que está tudo bem. Não. Nós vemos escândalos na nossa frente todos os dias. Guerras, pessoas desabrigadas, injustiças sociais, criminalidade, tráfico. Deus não está dizendo para nós não olharmos para a realidade. Mas Ele está dizendo que se nós realmente confiamos na sua graça, nós podemos até reconhecer qual é a realidade, porém, adotar um tom positivo. Por isso que Deus, através do apóstolo Paulo,
aos Tessalonicenses, Deus diz o seguinte: em tudo dai graças. Como é que eu posso dar graças se eu estou passando uma situação difícil, angustiante? É reconhecendo que, em primeiro lugar, Deus está comigo. É a primeira coisa, Deus está comigo. Eu não estou sozinho nessa. Deus está comigo independentemente da circunstância que eu estiver vivendo. Então, esse é o primeiro motivo para eu já enxergar a situação sob um prisma positivo. Em segundo lugar, Deus não apenas está presente comigo naquela situação, Ele ainda me dá a vitória. A vitória. Mas o que é a vitória? A vitória é o problema desaparecer? Não necessariamente. Às vezes o problema vai desaparecer, mas não é basicamente isso. A vitória é que, assim como um atleta precisa enfrentar obstáculos para ele se desenvolver fisicamente, na carreira cristã nós precisamos de obstáculos para nós nos fortalecermos espiritualmente. Os nossos músculos espirituais só se tornam hipertrofiados, como no atleta, quando nós enfrentamos dificuldades. Porque se você pegar uma pessoa que tem outros para fazerem tudo por ele, a sua musculatura atrofia. Se você pega uma pessoa com dor e fala para ela: olha, todo mundo vai fazer as coisas por você, você não precisa fazer nada, a musculatura dela atrofia. Nós precisamos enfrentar aflições para nos fortalecermos espiritualmente. O próprio Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a terceira estratégia, que eu acho tão difícil quanto a segunda, é cultivar a alegria. O apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 18: vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo para nós nos alegrarmos. Vocês sabem qual era a situação do apóstolo Paulo quando ele escreveu isso? Paulo estava preso. Paulo estava preso. E não estava preso numa casa de detenção moderna, ele estava preso, provavelmente, em condições imundas, como eram as prisões do Império Romano. E preso em condições tristes, ruins, Paulo diz: alegrem-se comigo. Por que Paulo diz isso? Mais uma vez, quando nós olhamos a vida sob uma perspectiva positiva, nós nos alegramos, sabendo que até mesmo naquela situação difícil, nós vamos vencer. O que o mundo colocar na sua vida de aflição, de dificuldade, de obstáculo, só vai, em última análise, fortalecer você espiritualmente. Só vai amadurecer você espiritualmente. Por isso nós podemos estar alegres, sabendo que a nossa carreira, o nosso prêmio como atletas, não vai ser entregue aqui, meus irmãos. Não é nessa existência terrena que a gente vai receber o nosso prêmio. Aqui nós estamos treinando no campo. O prêmio é depois, é na outra dimensão. Ou seja, até a morte, para um cristão, é uma vitória. Até a morte. Olhando para a vida sob esse prisma,
de fato, nós podemos ficar alegres. Que você e eu compreendamos que a salvação é como uma carreira profissional, como um esporte, como a carreira de um atleta. Dediquemo-nos, tenhamos disciplina, oremos continuamente, leiamos a Bíblia continuamente, venhamos para os cultos regularmente da igreja. Isso é disciplina. Confiemos na graça de Deus em todas as circunstâncias. Olhemos para a vida sob uma perspectiva positiva e sejamos alegres. Agindo assim, nós vamos receber o prêmio da nossa carreira quando chegar a hora. Que Deus nos abençoe.